Então, pessoal, vocês fiquem tranquilos que em relação às tarefas que eu estou passando, as indicações de filme, esse material que eu estou utilizando aqui para falar para vocês, ele vai ser passado para vocês por e-mail, num PDF, e vocês vão poder ter acesso a essas informações escritas, né, aqui nesse material. Então, quem ficar com dificuldade de anotar a tarefa aí assim rapidamente, né, não se preocupe que o material vai ser enviado junto com o pacote do curso, que foi enviado para vocês também, tá ok? E o segundo passo, então, é viver conscientemente, estar atento a si mesmo, né? Muitas vezes, gente, nós vivemos de uma forma inconsciente. A gente deixa a vida levar, sabe? Aquele igual o ditado do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quando a gente deixa a vida levar assim, sem tomar as rédeas da vida, a vida pode caminhar para situações que nós não gostaríamos de viver, mas a gente deixa isso acontecer de uma forma inconsciente, né? E viver conscientemente dá trabalho, gente, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, porque quando eu vivo consciente, eu tenho mais condições de perceber o que eu estou sentindo, de acolher os meus sentimentos, eu tenho mais condições de perceber quais as minhas necessidades, o que eu preciso fazer para cuidar de mim mesmo. Eu vou perceber também, o que é difícil é porque eu vou ter consciência das minhas relações com o outro e quando essas relações não estão funcionando bem. E às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar os problemas das relações. E a gente adia, a gente faz de conta que não existe, a gente cria certas estratégias de fuga, né, da nossa realidade, das nossas dificuldades, dos nossos problemas que a gente está vivendo naquele momento. Só que aí o viver conscientemente é o que dá a condição para a gente de mudar o rumo das coisas, de mudar o caminho, de fazer alguma mudança, alguma transformação, né? E se a gente está vivendo inconscientemente, nós não vamos nem perceber direito o que está acontecendo. Nós vamos sofrer do mesmo jeito que a gente sofre, não enfrentando ou enfrentando as situações, né? A gente tem as dificuldades, mas quando a gente enfrenta, nós temos uma condição de saída, de melhoria, de crescimento. Se não enfrentamos, nós ficamos paralisados e nós temos a chance de ficar no sofrimento, ao invés de encontrar saídas e transformações, né? Então, estar consciente é estar consciente de tudo o que nos afeta, os nossos atos, os nossos propósitos, valores, as metas, e comportar-se de acordo com aquilo que nós sabemos e estamos percebendo, né? Então, se eu percebi que tal relação não está legal para mim, ou eu vou lá, dou uma chamada na outra pessoa, ou eu busco ter atitudes que vão melhorar a minha relação, ou eu termino a relação, né? Então eu ajo conforme a percepção que eu tenho. Agora, se eu finjo que nada está acontecendo, o problema que era desse tamanhozinho vai crescendo, 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 e quando a gente vê, ele vira uma bola de neve, passa por cima da gente, né? Aí a gente acaba ficando prejudicado, né, com aquilo que a gente tentou evitar de enxergar, né, de ser consciente. Então também parar de enganar-se e dizer mentiras para si mesmo, né? Como que a gente se engana? Como que a gente faz de conta que as coisas não estão acontecendo com a gente, né? Então a gente acaba prejudicando a si mesmo quando a gente conta essas mentiras para nós mesmos, né? Que tá tudo bem, tá tudo certo, que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso mudar nada, né? Então a gente precisa ter essa verdade, né? Buscar a nossa própria verdade, seja ela dolorosa ou não, né? Seja ela difícil de lidar, ou seja,
natural de se enfrentar, né? Nós precisamos estar dispostos a encarar e lidar com a realidade de forma assertiva, né? Por mais dura que ela seja. Eu enxerguei que eu tenho uma situação, um problema para resolver, e eu fazer por onde? Buscar condições para resolver esse problema. E isso aumenta a nossa autoestima. Por quê? Porque eu me vejo como capaz. Vocês lembram que lá atrás, quando eu falei que o sentimento, um dos sentimentos básicos da autoestima é o sentimento de ser capaz, de ser competente? Então, quando a gente vive conscientemente e a gente atua mediante o que a gente percebeu, então a gente acaba aumentando a nossa autoestima, porque aí a gente desenvolve, a gente melhora, a gente cresce, né, com aquilo que a gente reconheceu que precisa mudar, né? E aí a gente pode fazer um paralelo entre o viver consciente e o viver inconscientemente. Viver consciente é no sentido, por exemplo, né, pensar mesmo quando é difícil versus não pensar. Às vezes a gente está com um problema tão difícil que a gente quer esquecer daquele problema. Mas se a gente tenta esquecer, a gente acaba não encontrando, né, nenhum tipo de possibilidade de mudança, né? Tem coisas que a gente realmente precisa elaborar, digerir, gasta um tempo mesmo. Mas se eu evito de pensar naquilo que eu preciso pensar, então eu vou colocando algumas coisas para debaixo do tapete. E aí, uma hora, aquilo lá vai criar um monstrinho ali debaixo do tapete, né? Tomar consciência, mesmo quando isso é um desafio, versus manter-se consciente, né? A gente, uma das coisas mais difíceis da gente tomar consciência, gente, são as nossas limitações, as nossas dificuldades. Você compreender coisas que é do seu lado negativo é um desafio, porque na maioria das vezes nós não percebemos, a gente põe o nosso lado negativo debaixo do tapete também, e aí a gente não entende aquela dificuldade. Vocês lembram lá na primeira etapa que a gente falou das qualidades e defeitos? Muitas vezes o defeito a gente faz de conta que ele não existe. Então a gente vive inconscientemente daqueles defeitos. Só que a inconsciência não significa que os defeitos não têm influência na nossa vida. Eles vão ter influência sim, eles vão prejudicar a nossa vida sim. E quanto mais consciência eu tenho, mais condições eu tenho de fazer alguma coisa. Se eu não tenho consciência, se ele está lá debaixo do tapete, ele não vai, aparentemente não vai me incomodar, mas ele vai virar um bololô ali que num determinado momento vai trazer um problema para mim, né? Outra questão, a clareza, venha ou não com facilidade versus a obscuridade e imprecisão. Tem horas, por exemplo, nas relações, que a gente, a pessoa fala alguma coisa e a gente não entende, mas a gente faz de conta que entendeu e a gente não procura investigar assim, mas o que você quis dizer com isso? Por que você está me falando essa situação, essa coisa? A gente não aprofunda, não esmiuça, tirar aquela obscuridade. Porque a gente tem medo da reação das pessoas, tem medo de não ser amado, e aí a gente acaba deixando mais na obscuridade do que na clareza. E estar na obscuridade é viver inconscientemente. Outro ponto, respeito pela realidade, seja agradável ou dolorosa, versus fuga da realidade. Né? Quantas vezes a gente foge da nossa realidade porque ela é dolorosa demais? Gente, se vocês forem pensar, isso é tão comum de acontecer, e vou dar o que a gente faz de mais comum. Anestesia, são as compulsões, drogas, álcool, comida em excesso, trabalho em excesso, sexo em excesso, acumulação em excesso, compras em excesso.
tudo que a gente faz que se torna uma compulsão na nossa vida é uma forma de fuga da realidade, fuga dos nossos sentimentos. Às vezes beber é mais fácil porque eu distraio de uma dor que eu não quero enfrentar, né? Então aí a realidade é aquela dura, difícil, eu fujo dessa realidade, mas eu crio um problema, se não for maior, é parecido, né? Do mesmo tamanho, porque eu fugir da realidade e criar uma compulsão, eu crio outro problema na minha vida, né? Então a gente acaba fazendo isso também, e isso é viver inconscientemente, porque eu não quero ter consciência das dores que eu senti, que eu sofri, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Respeito pela verdade versus rejeição da verdade. Muitas vezes a pessoa fala algo para você e você não quer aceitar aquela verdade. Isso acontece muito, por exemplo, em relacionamentos, né? A pessoa às vezes quer terminar, ela falou aquilo para outra pessoa, mas a outra não quer enxergar isso, não quer admitir. E ela fica adiando, e fica adiando, e fica adiando, e ela vai só diminuindo a sua autoestima, né, em relação a essa insistência, né? Muitas vezes as pessoas se tornam mendigos de amor, né, buscando, esperando esse amor vir do outro. E um outro ponto é a independência versus a dependência, né? Quando a gente age de forma dependente demais, nós estamos vivendo inconscientemente. Eu fico esperando o outro realizar os meus desejos, eu fico esperando o outro me acompanhar em algo que eu quero fazer, né? Eu projeto a minha busca amorosa no outro, eu espero que o outro realize, né, as coisas para mim. E eu não faço as minhas necessidades, não cuido das minhas necessidades de uma forma independente. Então nós precisamos desenvolver o lado da independência para fortalecer a nossa autoestima, porque nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Outro ponto, né? Uma orientação ativa versus a orientação passiva. É o que eu estava brincando com vocês antes do vídeo, é o deixar a vida me levar lá do Zeca Pagodinho. Quando eu tenho uma orientação ativa, eu pego, faço, aconteço, desenvolvo o que for necessário na minha vida para realizar as coisas. Quando eu tenho uma orientação passiva, eu estou na dependência, de novo, né? Eu estou na passividade, eu não atuo. Gente, quando nós não atuamos para cuidar da nossa vida, nossa autoestima diminui, porque depende muito das nossas ações, né, o nosso processo de resgate da nossa autoestima. Outro ponto, vontade de assumir os riscos adequados, mesmo perante o medo, versus a falta de vontade. Gente, se você não tem vontade de cuidar da sua vida, de resolver seus problemas, de encontrar soluções para questões que você precisa encontrar, nossa, isso está completamente inadequado. Pelo menos a vontade a gente precisa ter. Se você não tem vontade, você pode estar doente, pode ter uma depressão, né? E pode ter uma série de problemas que minimizam sua autoestima. Se você não tem nem vontade, tem alguma coisa por trás e você precisa dar atenção para isso e para esse cuidado. Se a sua vida está ruim e você não tem nem vontade de fazer nada para melhorar, então está uma coisa de muito errado, né, na sua vida. Outro ponto, honestidade versus desonestidade. Se eu sou honesta comigo mesma ou se eu sou desonesta comigo, né, se eu me passo para trás, é engraçado, né, gente? Só um exemplo para vocês entenderem essa desonestidade. Comecei a dieta, aí eu sei que ela é importante, ela é para minha saúde ou para um trabalho de emagrecimento, né? Aí eu comecei a tal da dieta e de repente eu tô lá comendo uma pratada de algo que não era que eu deveria comer, né? Um exagero. E aí eu falo, só hoje, só hoje. Aí o só hoje vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e eu não faço aquilo que eu deveria. Eu estou sendo desonesta comigo.
né? Porque eu estou eu estou me enganando, né? Eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim mesmo, né? E isso também diminui a nossa autoestima. Outro ponto, viver no presente e ser responsável por ele versus fugir para a fantasia. Sobre isso tem um exemplo legal de um filme que chama Onde Vivem os Monstros. É uma história de uma criança, essa criança está tendo alguns problemas, algumas dificuldades em casa, nada assim de muito fora do normal, né, de problemas graves, mas aquilo está difícil, está angustiante para a criança resolver, e ela cria um mundinho fantasioso que é onde vivem os monstros. E ela vai para esse mundinho, ela encontra com esses monstros e lá ela é competente, ela é capaz, ela é forte, né? Então aí ele tem outro papel que é o que na vida real ele não consegue ter. Nós adultos fazemos isso, a criança faz isso na tentativa de dar conta de elaborar os sentimentos dela. Nós adultos fazemos isso, mas com uma perspectiva de fuga, não com uma perspectiva de elaboração, né, pela fantasia. E isso acaba que, se eu fico muito tempo vivendo na fantasia e não encaro o que eu tenho que fazer na realidade, a nossa autoestima também diminui. Autoconfrontação versus autoevitação. Quem aqui, que está fazendo esse curso, nunca procrastinou nada? Gente, até eu procrastino. Tem uma atividade que eu detesto fazer, que é livro caixa da minha profissão, e eu procrastino isso até o último momento, e depois eu fico me sentindo culpada, eu fico me sentindo errada, porque eu não cumpri com o meu compromisso com a minha contadora. E isso é terrível, né, para a autoestima. Nesse caso, para mim, não gera nenhum prejuízo, né? Então, assim, isso não compromete tanto a minha autoestima. Mas se fosse alguma coisa que comprometesse mais, né, que eu procrastinasse e comprometesse mais. Então, procrastinar faz com que a gente evite de enfrentar o que a gente precisa enfrentar, né? Então, a gente tem que enfrentar, seja difícil ou não. Um outro ponto é vontade de ver e corrigir os enganos versus perseverança no erro. Quando eu fico insistindo no erro demais, aí a minha autoestima diminui. Eu sei que eu não devia ir por aquele caminho, mas eu vou por aquele caminho, né? Eu acabo repetindo a mesma história. E o último ponto é razão versus irracionalidade. Se eu preciso ter pelo menos uma perspectiva de raciocinar sobre as coisas da minha vida, né, para viver conscientemente. Irracional, viver somente na emoção, no emocionalismo, traz muito desgaste para a gente, tanto desgaste emocional quanto desgaste nas relações. E quando eu procuro trazer um pouco mais de razão, eu consigo me posicionar de uma outra forma e compreender de uma outra forma melhor, né? Então, seria isso, a parte do viver conscientemente. Então, vou dar uma tarefinha, aquela tarefinha de parar para refletir. Você vive conscientemente ou inconscientemente? Dá uma pausadinha no vídeo, pare para pensar sobre as coisas da sua vida, se você está encarando o que precisa encarar, se você está fugindo de certas coisas que você deveria enfrentar, né? Então, pare esse minutinho para pensar sobre isso. E aí, nós vamos fazer o fechamento, né, do segundo passo com a tarefa da segunda semana. Só lembrando, né, gente, a primeira semana a gente vai fazer a tarefa do primeiro passo e a segunda semana a gente vai fazer a tarefa do segundo passo. É uma tarefa por semana. E essa tarefa tem a ver com a procrastinação, né, que eu falei. A procrastinação é um sinal que a gente está vivendo inconscientemente. Então, o que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão fazer listas, são 3 listas que vocês vão fazer. Uma é quais os problemas eu estou adiando de resolver. A segunda é quais os enfrentamentos eu evito de fazer.
E a terceira, com quais pessoas eu tenho mais dificuldade de fazer os enfrentamentos, né? Então, repetindo, gente, primeira lista, quais os problemas eu estou adiando de resolver. A segunda, quais os enfrentamentos que eu evito fazer. E a terceira, com quais pessoas eu tenho mais dificuldade de enfrentar. Então, fiz as 3 listas e vou escolher qual o primeiro enfrentamento que eu preciso fazer essa semana. Então, gente, vocês podem escolher um enfrentamento que seja mais fácil, que seja para você começar o seu trabalho de enfrentamento. Às vezes é mais fácil de ir naquele que gera menos angústia, que gera menos dificuldade, né? Às vezes o enfrentamento vai ser, eu tenho que resolver o meu negócio da conta da Vivo que deu errado, e que eu estou evitando, estou procrastinando de resolver. Às vezes o enfrentamento é mais difícil, é conversar com o parceiro sobre algo da relação, o que está difícil, o que não está legal, que precisa melhorar. Então vai depender